Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de mostrar que as nossas mãos têm um poder que você nem imagina. Bem, hoje a gente vai falar do Reiki e para começar vamos entender como é que se forma essa palavra. Vem do japonês, o japonês é escrito com kanjis, né? Então são dois kanjis, Reiki. O Rei significa energia cósmica universal. E essa energia cósmica universal, a gente está meio dissociado dela por conta dos nossos processos, mas quando a gente passa por um processo de iniciação, nós somos religados a ela. E ele também é o macrocosmo, aquilo que é divino. Já o kanji ki, ele significa a nossa energia vital, esse calor que emana do nosso corpo, a nossa força vital. Ele vai representar justamente um microcosmos, ou seja, a nossa energia pessoal, individualizada. E essa energia, ela está presente não só em nós, seres humanos, mas em tudo que é vivo, nos animais, nas plantas, tudo aquilo que apresenta algum aspecto de vida possui o seu Ki. Aparentemente, a tal da técnica do Reiki é muito antiga e a gente consegue encontrar alguns registros no Tibete do século VII. E ele teria vindo através de um mestre tibetano chamado Zewang Rinzin. Esse foi o cara que escreveu as primeiras coisas sobre essa terapia, que teria ali o nome em tibetano Tsi Dup Yang Bod. E seria então o processo de cura mais antigo da civilização Bor, que é justamente a civilização que se formou ali no Tibete e que é muito anterior à chegada do budismo ou do hinduísmo ali naquela região. Essa técnica do Reiki teria sido redescoberta no Japão por um cara chamado Mikao Tsui. Ele nasceu em 15 de agosto de 1855 numa cidadezinha próxima de Nagoya. E ele frequentou uma escola budista Tendai, próximo do Monte Kurama, que é super sagrado, né, para os budistas. E aí em março de 1922, ele estava meditando ali no Monte Kurama, uma meditação que durou 21 dias e que tinha aquelas coisas de oração, de jejum, e de repente uma luz branca veio do céu, atingiu ele em cheio, ele sentiu um estalo gigante no cérebro, a ponto de ficar desacordado, e quando ele acordou, ele começou a ver os símbolos do Reiki, e aí ele descobriu ali, através daqueles símbolos que destravam certas chaves de cura no Reiki, que o Reiki precisava ser redesenhado e podia ser ensinado agora a todos. E ainda nesse mesmo ano, lá em abril, ele abriu o que seria a Sociedade de Cura Reiki em português. Foi a primeira clínica dele foi no subúrbio de Tóquio, e aí ele fazia um esquema de 4 partes. Então o aluno ia lá, estudava um primeiro módulo, depois ele tinha um tempo para praticar, para progredir no próprio desenvolvimento interno, e depois ia fazer o segundo módulo, mesma coisa, o terceiro e por fim o 4º módulo. Então o Reiki ele é entendido como um sistema de cura natural, feito pela imposição das mãos, e ele é referido pelos mestres no Reiki como uma forma de uma ação complementar às ações dos nossos domínios espiritual, mental, emocional e físico, e eles dizem também que o Reiki se adequa a qualquer estilo e modo de vida ou crença. E qual que é a ideia básica? Então todos nós estamos ligados a essa energia cósmica e quando finalmente deixamos a energia fluir, temos uma vida mais harmoniosa e saudável. Exatamente. Então, quando essa energia essencial ela encontra obstáculos no nosso corpo, a gente adoece. E aí o Reiki entra justamente para reequilibrar essa distribuição energética e fazer com que essa energia flua de novo de forma harmônica e aí o corpo se cura daquilo e você elimina aquela doença da sua vida. E é importante dizer que o Reiki ele é complementar, ele não substitui nenhuma orientação médica, não substitui a prática médica, seja ocidental ou mesmo oriental, mas sim um complemento. Então quem vai lá é um que a mais, uma outra forma de ver o sujeito complementar a química, propriamente dita. Exatamente. Então ele também pode ser usado como uma terapia contra o estresse, contra o mau humor, para relaxar, facilitar os processos de cura de um tratamento médico, por exemplo. E aí, como a gente já falou, ele é feito por imposição das mãos, são usados aqueles símbolos. Cada um daqueles símbolos tem ali o seu motivo para ser usado naquele momento, às vezes associado com alguma cura específica ou com algum processo de energia que está sendo aplicado. Ou seja, ele é uma terapia que usa essa energia que flui do universo através da gente. Então, em geral, como que o Reiki é feito? Primeiro, o paciente fica vestido
E o mestre, ou a quem está aplicando o reiki, ele vai impor as mãos em locais específicos, geralmente ligados aos principais chakras. E ali a ideia é canalizar a energia para assim o paciente receber esse influxo energético através das mãos e harmonizar. Não precisa de toque, não precisa de uma manipulação física, tudo é feito a certa distância, pelo menos em geral, tradicionalmente é assim feito, para que o paciente se sinta organizado novamente, se reorganize como deveria ser sempre, né? E se você se perguntou por algum momento nesse vídeo como eu aprendo isso, é importante saber que não é de uma maneira usual, não é um curso usual, mas sim é um processo de aprendizado e depois esse caminho ele é feito através de iniciações. Então você precisa ali de alguém que já passou por aqueles processos de iniciação para te transferir os graus ou os níveis dentro do Reiki. Em cada ritual, chaves vão sendo destravadas e símbolos novos vão sendo passados para você até que você chegue no último grau daquela tradição onde você se inseriu. Bom, existem alguns tipos de Reiki. Tem o tradicional, também chamado de tradicional Usui, baseados nos ensinamentos do mestre Mikao Usui e também baseados nos poemas do imperador Meiji. Como a gente falou, são 4 níveis, cada um deles tem um nome, né, que a gente pode falar. Então, o nível 1 é o Shoden, o 2 é o Okuden, o 3 é o Shinpiden e o 3B é o Gokukaiden. Existe outro tipo de Reiki que é o Usui tibetano, que ele vai trabalhar basicamente muito parecido com o tradicional, mas ele muda alguns símbolos e trabalha com alguns tipos de curas diferentes, como por exemplo a cirurgia espiritual. E ele também se divide em 4 níveis, sendo o primeiro chamado de o despertar, o segundo a transformação, o terceiro a realização e por fim a maestria. Um outro tipo de Reiki que também é bem conhecido é chamado de Karuna. Ele tem os princípios básicos ali que os outros também têm, porém ele tem mais símbolos e se dividem em 2 níveis. Existe também outro tipo de Reiki que é muito comum, que é chamado de Reiki essencial, e ele tem 3 níveis. O primeiro nível, ele faz uma abordagem na estrutura interior do indivíduo e ele aponta a melhor forma da gente trabalhar o nosso corpo físico. É nesse primeiro nível que a gente aprende a fazer alinhamento de chakra. Olha aí. No segundo nível, ele aborda os 3 primeiros símbolos de um total de 5. Esses símbolos se referem à limpeza do espaço, proteção individual e o reiki à distância. É nesse momento que já é permitido que você faça reiki nos outros. Até então fica meio para você, né? Agora você já pode atender. Nesse nível o trabalho é sobretudo ao nível emocional. E no terceiro nível esse iniciado se torna um mestre, e aí se juntam a ele mais 2 símbolos novos que ele ganha nesse último nível, e aí a partir desse momento a pessoa se torna um terapeuta e pode iniciar outras pessoas. E assim o terapeuta deixa de só trabalhar no nível emocional, mas pode trabalhar em todos os níveis das pessoas. Tem ainda alguns reikis contemporâneos, né? Umas coisas mais novas. Por exemplo, o reiki xamânico, o estelar, o Osho reiki e o reiki egípcio. Olha aí. O reiki ele não está ligado a nenhuma religião, nem tem por princípio ser algo religioso, mas em geral, em várias tradições diferentes, não em todas, mas a maioria, nas mais tradicionais, ele segue basicamente 5 princípios filosóficos. O primeiro é o não se preocupe. A ansiedade vem pela antecipação dos medos, ou seja, é a resposta a certos medos que ainda nem sequer aconteceram. Outro princípio filosófico é o não se irrite. Lide construtivamente com as suas adversidades. Essa é a forma mais saudável de você conseguir ultrapassar aqueles obstáculos ou os problemas que ficam ali na sua vida batendo na sua cabeça. O próximo princípio seria o ser grato. Seja grato. A ideia de que você não ficar se preocupando muito com o que você não tem e sim concentrar o seu olhar sobre aquilo que você tem apazigua o espírito e acaba nos colocando no correto posicionamento da vida. Outro princípio é o vivo honestamente. Ele diz que nós estamos aqui para melhorar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, não prejudicar ninguém é muito importante dentro dessa filosofia. E por fim, seja gentil. Respeite todos os seres vivos, não causando sofrimento algum a nenhum deles. Esse é o princípio básico para uma vida plena. Olha só, então hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre essa tradição que talvez tenha vindo do Tibete, mas a gente sabe que veio ali de 1922. O Japão se espalhou pelo mundo, né? Chegou no Ocidente com alguns discípulos dele, do mestre Usui, que foi quem fundou o Reiki,
começou ali pela Califórnia, tinha uma galera que tinha uma espiritualidade meio misturada com drogas e com coisas New Age. Então, esses primeiros mestres de Reiki que chegaram ali na década de 60 e 70 começaram a iniciar pessoas para uma espiritualidade mais sadia, mais de reconexão com o seu divino, sem nenhum tipo de muleta externa. E aí ele, dentro desse princípio, o Reiki começou a se espalhar, chegou aqui ao Brasil e hoje a gente conhece vários reikianos ou aplicadores da técnica do Reiki através da imposição das mãos. E você, já sentiu esse influxo de energia cósmica universal? Conta aqui pra gente nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.